Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de resolver mais um problema do Moisés com vocês. O problema em questão é um problema bastante simples, mas tem uma discussão interessante em torno dele, que é o problema 25 do capítulo 3 do Moisés, volume 1, é este daqui. Então vamos começar pelo enunciado. Um trem viaja para o norte a 120 km por hora. A fumaça da locomotiva forma uma trilha que se estende numa direção de 14 graus ao leste da direção sul, com um vento soprando do oeste. Qual é a velocidade do vento? Ok. Então vamos desenhar agora aqui o que está acontecendo, certo? Então, primeira coisa, a gente tem um trem que está se movendo a 120 km por hora. Vamos fazer esse desenho no referencial da Terra, ou referencial do trilho do trem, né? Então é um referencial que está parado, é um referencial aproximadamente inercial, né? A gente vai considerar como sendo a Terra como um referencial inercial. Nesse regime é bastante uma excelente aproximação, naturalmente, né? Então a gente tem aqui o trem, digamos que ele está nesta posição. Meu trem vai fazer, eu vou fazer meu trem um quadradinho pequenininho, porque eu vou repetir o desenho dele algumas vezes, vou precisar de espaço. O vento está apontando do oeste, então entrando do oeste para o leste. Então tem uma ventania se movendo para cá, e eu quero saber qual é a velocidade do vento. Bom, perceba o seguinte: num certo instante de tempo, o trem está nesta posição e ele vai soltar a fumaça, e essa fumaça vai ser jogada para o lado. Eu vou desenhar a fumaça um pouquinho para o lado do trem, só para a gente ser capaz de desenhar direito. Então eu tenho aqui a fumaça que o trem acabou de soltar nesse instante de tempo, digamos, t igual a zero. Depois de um tempo, no instante de tempo t, vamos desenhar os instantes de tempo com cores diferentes, eu acho que vai ficar mais interessante. Então eu tenho aqui o trem e essa aqui é a fumaça do trem t igual a zero. Então, em preto é o trem e a fumaça em t igual a zero. Agora vamos colocar em azul, num outro instante de tempo, um pouquinho mais para frente, vamos chamar de um instante de tempo t1, o trem andou um pouco na direção norte, lembrando que ele está andando a 120 km por hora na direção norte. Então aqui em azul eu estou num instante de tempo que eu vou chamar de t1, e nesse instante de tempo t1 o trem vai soltar mais uma fumacinha, né? Então ele vai soltar a fumaça aqui de novo. Só que nesse instante de tempo t1, a fumaça preta que estava aqui no tempo zero foi soprada para a direita, e agora essa fumaça preta está aqui. Bom, o que a gente pode dizer? Neste intervalo de tempo, o trem andou uma distância daqui até aqui, que bom, vamos dizer aqui, só para registrar a grandeza, o nosso trenzinho está se movendo com velocidade que eu vou chamar de VT, velocidade do trem, ok? Então, entre T0 e T1, o trem andou VT vezes T1. E a fumaça, olha só, a fumaça andou para cá, a fumaça preta, né, a primeira bolota de fumaça, andou para cá, e o tanto que ela andou foi V vezes, né, que é a velocidade do vento, vezes o mesmo T1. Bom, esse trem continuou andando. Num próximo instante de tempo, ele estava aqui e vai soltar, né, no instante de tempo T2, ele soltou um novo floquinho de fumaça, só que o tempo continuou passando e agora o floquinho de fumaça que ele havia soltado no tempo T1 andou mais para a direita. Eu vou apagar aqui para a gente poder ir fazendo o desenho, depois eu volto a fazer. Então agora esse floquinho de fumaça
né? O que ele tinha soltado em T1 andou um pouquinho mais para cá. Vamos apagar os originais aqui. Então agora o floquinho preto está aqui. O floquinho azul também andou um pouco para cá. Agora está aqui. Então esse aqui é o floquinho de fumaça que foi emitido no instante t igual a 0 e a posição dele no instante t igual a 2. O floquinho de fumaça que foi emitido no instante t igual a 1, no instante t igual a 2 já está aqui, e o novo floquinho de fumaça está aqui. Vocês estão vendo que isso vai formar um triângulo, né? Vamos fazer só mais um instante de tempo. Então agora o trem andou, está no instante de tempo t3, né? O bloquinho de fumaça, esse bloquinho andou um pouquinho mais, está aqui. O bloquinho azul andou um pouquinho mais, foi empurrado pelo vento. O laranja agora está aqui. E o floquinho verde que acabou de ser emitido está aqui. Bom, agora vamos colocar as grandezas novamente. Então, o intervalo de tempo que foi transcorrido aqui, vamos agora mudar essa notação. Vamos dizer que aqui eu estava em t igual a 0, né? Então, este pretinho aqui, eu estava em t igual a 0. E o verdinho, eu estava no instante de tempo t genérico. Vamos deixar um t genérico aqui agora. Ok. Então, a gente sabe que a distância percorrida aqui foi a velocidade do trem vezes o tempo t, vetorialmente, certo? E aqui a distância que o floquinho de fumaça andou é a velocidade do vento vezes o mesmo intervalo de tempo t, ok? E a gente tem aqui um triângulo retângulo e mais um detalhe do exercício que é importante. Então a gente sabe duas coisas, que a velocidade do trem é de 120 km por hora, o módulo da velocidade, né? É 120 km por hora e ela está indo para o norte, como indicado na figura. E a outra informação é que a fumaça forma um ângulo, né? Se estende numa direção de 14 graus ao leste da direção sul, com o vento soprando a oeste. Então, o que ele quer dizer? Está formando 14 graus ao oeste da direção sul. Então, o ângulo 14 graus é o ângulo que está aqui. Então, este ângulo aqui é 14 graus. Bom, daqui já sai praticamente a resposta do exercício, né? Por quê? Porque eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso usar senos, cossenos e tangentes para achar o que eu quero. Nesse caso, o que eu quero? Eu tenho esse ângulo aqui e eu quero o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a maneira mais adequada é ir pela tangente, né? Então, a gente vai ter aqui que a tangente de 14 graus vai ser igual. O cateto oposto, só o módulo, né? Aqui basta só o módulo da velocidade. Vai ser VT, que é o tamanho do cateto, né? É só o módulo. Dividido pelo cateto adjacente, de novo só o módulo, que é a velocidade do trem vezes o tempo. Naturalmente aqui o tempo cancela em cima e embaixo, e a gente tira que a tangente de 14 graus é a razão das velocidades. A velocidade do trem nós temos, então o que a gente quer aqui é isolar a velocidade do vento, vai ser a velocidade do trem vezes a tangente de 14 graus, ou seja, a velocidade vai ser 120 vezes tangente de 14 graus, quilômetros por hora. Olha só, esqueci de colocar o por hora aqui, perdão.
Então, se a gente fizer essa conta agora, deixa eu abrir minha calculadora aqui, ela já está configurada para graus, então tudo bem. Então, 120 vezes a tangente de 14 vai dar aí 29 ou 30 km por hora. Então, a velocidade do vento aí, arredondando um pouquinho, está dando 30 km por hora. Ok? Eu não tenho a menor ideia se essa é a resposta certa do Moisés, me perdão, esqueci de verificar. Eu vou dar uma olhada aqui no meu arquivo. Capítulo 3, exercício 25, 29,9. Então tá aqui, 29,9. Tá certa a resposta. Essa é a solução do exercício. Ok? Tem outras maneiras de resolver esse exercício. Essa aqui é a que eu achei mais agradável, mais interessante de dar uma olhada, certo? Eu poderia ter feito simplesmente pelas velocidades, sem colocar o tempo, mas essa maneira ela é mais completa de visualizar. E uma outra coisa que eu posso fazer nesse exercício é tentar descrever essa dinâmica no referencial do trem. Não faz parte do exercício do Moisés, mas como que é esta brincadeira no referencial do trem? Bom, no referencial do trem, qual é a diferença entre o referencial do trem e o referencial da Terra? É a velocidade VT, certo? Então, se eu quero calcular qualquer trajetória, qualquer objeto, fazer a mudança, vou fazer basicamente a mudança de coordenadas de Galileu, né? Então, na mudança de coordenadas de Galileu, as trajetórias no novo referencial, vamos chamar de referencial linha, o referencial do trem, que é o novo referencial, vai ser as trajetórias no referencial original, né? Vamos colocar aqui R de T, né, para ficar mais claro, é a trajetória no referencial linha, que é o do trem, menos a trajetória no referencial da Terra, que é o referencial sem linha, menos a velocidade relativa, que nesse caso a velocidade relativa é a própria velocidade do trem, vezes o tempo. Então essa é a mudança de coordenadas no sentido de ser a mudança de coordenadas, mudança de referenciais para as coordenadas, né, para as posições, e eu posso tomar a derivada desse cara para pegar a mudança de coordenadas nas velocidades, né? Então as velocidades calculadas no referencial do trem vão ser as velocidades calculadas no referencial da Terra menos VT, que é a velocidade do trem. Bom, só para lembrar aqui, estes dois aqui são os referenciais do trem e estes dois aqui são as grandezas no referencial da Terra. Da Terra ou do trilho do trem, né? Então, como é que fica esse desenho no referencial do trem? Bom, no referencial do trem, o trem está parado, naturalmente, e aí esse trem solta uma fumaça e o vento vai soprar em qual direção? Essa é a grande pergunta. Bom, o vento no referencial da Terra, né? No referencial da Terra, a velocidade do vento era v igual a 30 km por hora, mas se eu preciso especificar a direção aqui, então eu vou colocar como sendo a direção x. Vamos definir um sistema de coordenadas aqui, que vai ser o x, y, ok? E a velocidade do trem, né? A velocidade do trem era 120 km por hora na direção y, né? Norte. Agora, no referencial do trem,
Bom, naturalmente a velocidade do trem no referencial do trem é a velocidade original do trem menos a velocidade relativa, que é a própria velocidade do trem. Então a velocidade do trem no referencial do trem é zero, que faz todo sentido, né? A velocidade do trem no referencial do trem naturalmente é zero. Agora, qual é a velocidade do vento no referencial do trem? Bom, ela vai ser essa subtração. Então a velocidade do vento no referencial do trem vai ser os 30 km por hora na direção x, né? 30 na direção x, menos 120 na direção y, tudo isso está em quilômetros por hora. E graficamente, para onde está essa velocidade? Então ela tem uma componente x, que está para cá, e uma componente y, muito maior, que está para cá. Certo? A resultante, então, vai ser basicamente esta é a velocidade do vento. Essa é a velocidade do vento, linha, né? Que é a velocidade do vento no referencial do trem. E, naturalmente, ela forma um ângulo que são os mesmos 14 graus encontrados ali em cima, definidos ali em cima. Então, essa fumaça, o trem vai ficar parado e a fumaça agora é que vai se mover para trás. Ok? Durante a aula chegaram duas perguntas interessantes, que é o que aconteceria com esse movimento se não houvesse resistência do ar? Se o ar não tivesse resistência, ou, de outra forma, o que aconteceria com esse movimento se não houvesse ar, se a gente estivesse no vácuo? A gente brincou em sala de aula que como seria a dinâmica desse trem se ele estivesse andando na Lua e soltando fumaça na Lua, né? Onde tem um pouco de gravidade, mas vamos supor ali que é quase um vácuo, não tem resistência do ar, nem tem ar em si, né? Então, o que vai acontecer de diferente é que o trem vai soltar a fumaça, bom, se não tivesse resistência do ar, né? Se não tiver resistência do ar, o vento também vai ser irrelevante, né? Então, vamos pensar no trem se movendo. Vou desenhar o trem de lado agora. Esse trem, num certo instante de tempo, ele vai soltar um floquinho de fumaça. Esse trem vai andar e, como essa fumaça foi lançada com a mesma velocidade que o trem, essa fumaça vai andar junto com o trem. E ela foi, na verdade, soltada com uma certa componente na direção x, né? Ela foi lançada com a mesma velocidade que o trem na direção x e alguma velocidade na direção y. Então, os floquinhos de fumaça vão andar junto com o trem, certo? Esse trem vai andando. Então, se não tiver resistência do ar, esses floquinhos vão subindo e vão fazer uma pilha em cima do trem. Aqui eu estou supondo que não existe resistência do ar, mas existe ar, então a fumaça ela vai subir porque ela é menos densa do que o ar, então ela continua subindo, mas ela acompanha o trem no seu movimento, certo? Então ela não iria ficar para trás aqui, né? Ela ficaria como se fosse toda alinhada aqui, ela iria acompanhar o trem. A outra questão mas e se não houvesse ar? Então, se não houver ar, não há razão para essa fumaça subir, né? A menos de uma pequena velocidade inicial que ela tem aqui, você pode imaginar que ela começa a subir por causa de uma velocidade inicial, mas ela não vai continuar subindo, porque ela só continua subindo por consequência da densidade dela ser menor que a do ar, então ela tende a ir para cima. Ela está quente, né? É pouco densa, vai lá para as nuvens. Então, se não tem ar para que haja essa diferença de densidade, essa fumaça pode até subir um pouquinho, porque ela tem uma velocidade inicial, mas a gravidade vai puxar ela para baixo e, eventualmente, ela vai, essencialmente, encobrir o trem e acompanhar o trem por todo o seu movimento. Um pequeno arrasto, alguma coisinha para trás, mas, essencialmente, desprezando
maior parte possível de efeitos do ar e resistência do ar, é mais ou menos isso que eu esperaria que fosse acontecer. Ok, gente? Então, só recapitular aqui em cima. Essa é a maneira mais fácil de fazer esse exercício, pensar no movimento do trem, pensar que o trem andou VT nessa direção, enquanto que a fumaça andou VT nessa direção, e o enunciado do exercício nos dá a velocidade do trem e nos dá esse ângulo. A gente não sabe quem é esse tempo t, é um tempo arbitrário, mas não importa, porque quando você calcular a tangente de 14, cateto oposto por cateto adjacente, esse tempo vai cancelar naturalmente, e você fica com essa que é a razão das velocidades, é a tangente do ângulo, e daqui sai a resposta que a velocidade do vento é 30 km por hora. Ok? É isso aí, gente. Até a próxima.